Vamos abrir em Atos, capítulo 4, versículos 32 até o 37. Atos, capítulo 4, 32 até o 37. Ouça com fé a palavra do Senhor. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes, e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós pedimos ao Senhor o teu auxílio, por meio do Espírito Santo, Senhor, porque nós muitas vezes somos duros de coração, tomados de sentimentos que não te agradam, de arrogância, ou de indiferença em relação ao próximo, de egoísmo, de sonhos que não tem nada a ver com o seu reino, muitas vezes, Senhor. E nós pedimos perdão, mas também pedimos que o Senhor venha falar conosco e nos fazer caminhar de uma nova forma. Pedimos também por aqueles, Pai, que porventura tenham vindo e ainda não conhecem a Tua salvação, nem o poder da ressurreição em Cristo. E pedimos que o Senhor abra os seus olhos, abra o seu coração, e que a semente do Evangelho seja plantada, germine, dê frutos para a honra e para a glória do Senhor. É em nome de Jesus que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse texto nos traz sobre a comunhão da igreja, o serviço de uns para com os outros, o cuidado cristão. Mas muitas vezes nós não vivemos isso como nós deveríamos. Em 1973, no Jornal de Personalidade e Psicologia Social da Universidade de Princeton, saiu um artigo de uma pesquisa, um artigo titulado Jericó a Jerusalém, né? E era um artigo sobre a nossa tendência ou não de auxiliar o nosso próximo. E eles aproveitaram, né, que em Princeton tem uma faculdade de teologia, eles fizeram um convite lá e 67 seminaristas foram para o estudo, só que eles não sabiam exatamente que estudo era esse. Foi dito a eles, né, que era um estudo para verificar questões da vocação, né, como um seminarista, né, para ser pastor, mas a verdade é que eles queriam investigar outra coisa. Mas o estudo compunha-se de duas partes, né, segundo aquilo que eles foram informados. Vocês vão responder um questionário e depois vocês vão gravar ali, né, uma fala curta de 3 a 5 minutos com base na parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano que Jesus conta é sobre um homem que está num canto de uma estrada, né, ele foi roubado, ele apanhou, ele está lá sofrendo, e passa então alguém que trabalha no templo, um levita, e ao invés de ajudá-lo, ele segue em direção, né, para as coisas que ele tem que fazer. Depois passa um sacerdote pelo mesmo caminho, na mesma direção, e também abandona o homem lá. E passa então um samaritano, que é de um povo que era mal visto pelos judeus, e ajuda aquele homem, né? E toda a ideia da parábola então é de que você tem que amar o seu próximo, né, e cuidar dele. Bom, então eles fazem lá os questionários, e aí é dito para eles, agora você vai ter que fazer a gravação num outro prédio, aqui perto, né, mostrava no mapa o caminho que eles deveriam fazer para chegar lá, tem alguém esperando lá para você fazer a gravação, né, de uma pequena devocional lá de 3 a 5 minutos sobre essa parábola, que dava o texto da parábola impresso para eles.
E para uma parte do grupo, eles só falavam isso. Para outra parte do grupo, eles olhavam no relógio e falavam: nossa, mas você está atrasado. Você tem que correr agora para dar tempo de fazer. Você tem que ir agora correndo, porque você já está atrasado já. Só que os dois grupos encontravam no meio do caminho que tinha sido indicado um homem caído no chão, tossindo, gemendo, e a ideia era saber quantos iam parar lá. E daqueles que foram falado que eles estavam atrasados, que estavam na correria, apenas 10% pararam para ver como é que o homem estava. Daqueles que não estavam apressados, que não tinham sido alertados de nenhum atraso, apenas 63% pararam. Ou seja, mesmo não estando atrasado, houve 37% de seminaristas, né, que estavam lá se preparando para ser pastores, que não pararam para ajudar o homem lá. Isso mostra, meus irmãos, como que nós, né, acabando de ler, né, a parábola do bom samaritano lá, que falava sobre isso, né, eles nem assim paravam. E quantas vezes nós não fazemos isso? A gente está ouvindo um sermão, está ouvindo uma música, dando uma música cristã, a gente encontra alguém que está precisando de ajuda, aparentemente está tudo tranquilo, né? Você não está aparentemente numa armadilha nenhuma, mas mesmo assim você vai seguindo com a sua vida, fazendo suas coisas, sem se importar com o próximo. Às vezes o próximo pode estar dentro da igreja, você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa passando por várias dificuldades e, né, não se dispondo ali de modo algum a parar para alguém que está claramente num grande sofrimento. Claro que às vezes tem situações da vida que a gente tem nossas agendas, mas alguém que está caído no chão, gemendo, tossindo ali, né, é um negócio meio grave assim, né? E a gente se questiona então. E esse texto aqui não foi colocado para a gente imaginar a igreja como uma grande utopia, mas para nos trazer o caminho certo novamente, porque muitas vezes nós falhamos nisso. E o texto começa claramente com essa ideia, então, de que Cristo ele coloca a sua igreja no mundo, ele cria a sua igreja para testemunhar através da sua palavra e através do seu amor. O texto começa com essa questão do amor, da comunhão. Veja o versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Essa primeira expressão aqui é, por assim dizer, a introdução de tudo. Né? Da multidão dos que creram, era um coração e alma. A igreja deve ter um só coração, uma só alma. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que toda a nossa direção de vida deve ser uma só. Ter um só coração, né? A palavra coração traz a ideia de algo que envolve a nossa mente, nossos raciocínios, nossas crenças, os nossos sentimentos também, e, finalmente, nossas atitudes. Eles tinham uma só direção de vida, uma só crença, um só conjunto de valores que mexia com as suas emoções, que fazia eles aprovarem, desejarem a mesma coisa e rejeitarem e terem receio ou asco da mesma coisa, e eles tinham a mesma direção. A sua alma também era uma, né? A ideia de alma ou de mente traz a ideia aqui de toda uma disposição da vida deles. Havia uma grande união ali, mas havia uma união também da direção da vida, da agenda deles. Isso só acontece, meus irmãos, quando nós deixamos de lado nossos interesses pessoais pelos interesses de Cristo. Porque nós, às vezes, ficamos puxando as coisas, né? Como é que vai ser, né? Quem que vai ocupar o lugar tal? Quem vai fazer tal coisa? Quem que vai ficar naquele dia da escala? Puxando, às vezes, o cabo de guerra ali na nossa vida, né? Na igreja, ou em casa, ou no trabalho. É porque nós temos interesses que muitas vezes não são interesses em prol daquele grupo que nós estamos participando. Se em casa, né? Às vezes a disputa é para ver de quem que vai ser a vontade vai ser feita. Você deixa esse negócio mais aqui ou mais ali, né? E aí não importa se aquele negócio vai fazer diferença. Às vezes não faz diferença nenhuma. Mas a gente briga porque nós queremos que a nossa vontade seja feita. Porque se for a vontade do outro, ele está ficando acima de mim, ele está me sujeitando,
ele está me sufocando, e às vezes por coisas, por ninharias, a gente está disputando força com as pessoas. Na igreja, às vezes pode ser por uma questão, né? Vai vir um pregador famoso, e aí eu quero estar na escala lá, né? Do louvor, ou da recepção, lá da integração, né? Ou alguma posição diferente, porque eu quero estar num lugar de destaque, eu quero ser visto pelas pessoas. A gente vai ter eleição de oficiais esse ano. Ah, não, eu quero ser o votado. Aí depois acaba não cumprindo nem sequer a escala, mas foi votado. Mas por que a gente deseja essas coisas? Validar o nosso coração dessa forma. Porque nós estamos colocando a nossa vontade, o nosso privilégio, o nosso benefício acima do de outros, acima do nosso Senhor também. A direção deles deveria ser uma só. E Paulo, falando sobre isso em Filipenses capítulo 2, ele mostra como deve ser a nossa atitude. Ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então ele diz, partindo do pressuposto que vocês têm o mesmo sentimento, o mesmo coração, os mesmos afetos, a mesma alegria, a mesma disposição do coração, completem a minha alegria. De modo que vocês pensem a mesma coisa, busquem os mesmos alvos. E como é que você faz isso? Em primeiro lugar, não fazendo nada por partidarismo. Não fazendo nada para que o seu grupo, o seu lado, seja beneficiado. Em segundo lugar, não fazendo nada por vanglória, ou seja, para ser exaltado, para se sentir superior ao outro, para se sentir vencendo uma situação meramente por vencer. Mas, por humildade, considerar os outros superiores a si mesmo. Aqui Paulo não está dizendo que você tem que se considerar, né, uma pessoa fraca, uma pessoa inferior ao outro, mas que você tem que estar com a disposição de servir o outro. Cristo, ele teve essa disposição em relação ao Pai. Filipenses 2,5 vai trazer isso, de que sendo igual a Deus, ele não julgou como usurpação, né, como algo que deveria se apegar a ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, se tornou servo, e foi obediente, e obediente até a morte de cruz. Ele fez isso também pelos discípulos quando lavou os pés deles. Ele se colocou numa posição inferior a eles, embora o texto deixe claro que ele sabia que ele era o Senhor de todas as coisas, estava voltando para o trono de Deus. Mas ele se colocou dessa forma. E ele diz, não tem cada um em vista o que é propriamente seu, senão o que também é dos outros. E essa é uma chave. É você não olhar apenas para aquilo que é seu. Você tem problemas que são reais, você tem direitos que são justos, você tem sofrimentos que você precisa realmente lidar. E ninguém está colocando em questão isso. Mas há outras pessoas também que estão passando por dificuldades. E precisam, então, do socorro. Eu me lembro de uma historinha, né, inventada, né, que um professor me contou, né, eu não sei se ele era judeu ou não, ele contava umas histórias assim que rabinos, né, que e tal, né, e ele diz uma vez, né, que tinha um rabino que foi para o céu e ele encontrou lá o pessoal em volta de uma sala com um grande caldeirão lá no meio e cada um tinha umas colheres enormes e estavam todos satisfeitos. Aí ele foi levado para o inferno, era a mesma sala, o mesmo caldeirão, as mesmas colheres lá com os cabos enormes e todo mundo passando fome. Ele falou, mas o que é essa situação? A situação aqui no céu, como a colher é grande demais, eles servem uns aos outros. No inferno, eles tentam servir a si mesmos, mas a colher nunca dá para colocar na boca, então nunca dá certo. Meus irmãos, o que é um corpo? O que é uma igreja deveria ser? Um grupo de pessoas que está sempre dispostas a servir uns aos outros. Seus problemas são reais, suas dificuldades são reais. Muitas vezes você não sabe como resolver, você não tem como você resolver. E outras pessoas podem ajudar você. E você pode ajudar outras pessoas.
Nós somos chamados a servir, meus irmãos. Nós somos colocados como parte de um corpo para servirmos uns aos outros. Mas alguém pode contar com o seu serviço? Você tem servido as pessoas? Você tem ajudado as pessoas da forma que você pode? Veja, essa união de coração e de alma, do versículo 32 aqui, voltando em Atos 4, né? Ela vai para o meio material também. Porque eles dizem, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, ou seja, eles estavam dispostos a ajudar o próximo com aquilo que eles tinham. Como nós vamos ver mais à frente, não é que eles, tudo era de todo mundo, né? Mas que cada um estava disposto a ajudar o seu próximo. Ele via como algo que estava a serviço da comunidade. Não que fosse ingênuo, não que fosse tolo, né, para ser tirado, né, limpo de tudo que tem. Mas alguém que estava pensando não apenas em si mesmo, mas no outro também. 1 Coríntios 12, Paulo diz que nós somos um corpo, que se uma parte do corpo sofre, as outras também sentem. Agora, tem pessoas que estão no meio da igreja, mas não sentem nada em relação ao outro. Elas estão apenas focadas na sua própria vida. Elas não, se possível, fosse, né, estariam em cabines aqui, né? Colocariam umas cabines, olharia para frente, para não saber nem quem são as pessoas do lado. E nós somos chamados e conduzidos para uma direção diferente. Mas o que nos conduz, em primeiro lugar, a essa direção diferente é o poder de Deus. E se você repara, aqui no 32 até o 35, tem essa descrição da igreja. Só que o 32 e os versículos 34 e 35, eles trazem sobre essa questão dessa união da igreja. O 33 parece que vai numa direção diferente. É como se fosse um sanduíche, né, como o pessoal fala, né? Duas camadas de pão, né, que é o 32, o 34, o 35, e o 33 é o recheio. Ele é a parte mais importante. Por quê? Porque é através da direção da palavra de Deus que a graça se manifesta entre eles, para que haja esse amor. E o 33 mostra, então, que Cristo está testemunhando a si mesmo pela palavra de Deus. Veja o 33. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Ou seja, eles estão pregando o evangelho com poder. Isso já aparece desde o capítulo 2. O poder ali se manifesta em sinais, em milagres. Mas eles estão anunciando o testemunho da ressurreição de Cristo. Isso é o ponto mais importante, meus irmãos, porque é o fato de que Cristo, Ele morreu e ressuscitou em nosso favor, que move o nosso coração em amor para com o nosso próximo. Porque nós somos chamados a amar o próximo, porque nós somos guiados a isso. Porque nós temos alguém que fez isso por nós, alguém que fez isso por você. Cristo não está ordenando nada mais do que Ele mesmo fez por você. Ele deixou os altos céus, se submeteu ao Pai e morreu pelos seus pecados e ressuscitou para fazer de você uma nova pessoa que seja como Ele. Agora, para ser como eu, que tipo de pessoas nós vamos ser se somos como Ele? Pessoas que deixam de lado seus interesses pessoais, a sua posição, seus direitos, assumem uma posição de serviço em relação a pessoas que não merecem e se sacrificam em favor delas, recebendo algo que está muito abaixo do merecimento dele. Meus irmãos, nós podemos fazer o melhor culto, vir aqui com a melhor roupa, ter as melhores instalações, ter uma orquestra enorme aqui, chamar o maior pregador do mundo todo, da história toda, e não vai ser o suficiente, porque a glória dele é muito maior do que isso. Cristo não... Quando a gente fala que foi para a glória de Deus, isso é verdade, meus irmãos. Mas não é porque nós trazemos glória para Deus. Deus se manifesta em glória ao agir com bondade conosco. Mas somos nós os maiores beneficiados. Agora, se o amor de Cristo não constrange você, o que mais vai constranger? Ah, mas meu irmão não merece, aquela pessoa... Ela não fez nada por mim, ok, mas Cristo fez. E é por causa dele que você vai fazer pelo outro. Ah, mas eu já tentei fazer várias vezes e só levei tapada na cabeça daquela pessoa. Tá, mas Cristo
morreu por você, para te fazer uma nova pessoa, uma pessoa que age como Ele. Porque o contrário disso, meus irmãos, cada um buscar a sua própria vontade, o seu próprio benefício, isso não é o caminho da igreja, esse é o caminho do inferno. E nós somos chamados à salvação em Cristo. Mas essa graça de Deus está em você, porque veja, eles com grande poder davam testemunho da ressurreição, mas esses eram os apóstolos. Mas sobre toda a igreja havia uma abundante graça. E a graça se manifestava como? Nesse cuidado de uns para com os outros. Você foi alvo da graça de Deus, você foi alvo do amor de Deus. Cristo morreu pelos seus pecados. Você recebe o cuidado de Deus dia após dia na providência de Deus. Ele tem transformado a sua vida. Tudo isso vai desaguar em você agir em favor do seu próximo. Mas para nós nos voltarmos e sermos cheios da graça de Deus, nós temos que nos voltar à palavra, ao testemunho de Cristo e nos fortalecer nele. Meus irmãos, pelas igrejas do mundo afora, há um falso evangelho. Um evangelho que não fala de transformação de vida. Um evangelho que não foca na cruz de Cristo. Um evangelho que foca numa série de bênçãos que são materiais, mas bênçãos para você. Se o outro não tem, o erro é dele. Porque ele não tem fé, não tem esperança, então azar o dele, ele que faça parte dele. Eu estou fazendo a minha, por isso estou tendo prosperidade. Meus irmãos, nós somos colocados para cuidar uns dos outros. As pessoas que precisavam desses valores que foram juntados ali, eram pessoas que realmente estavam em necessidade. Mas a igreja não olhou para eles e falou, vocês não têm fé, vocês não têm esperança, então por isso estão nessa, façam como eu. Não, eles ajudavam o seu próximo. E veja, eles ajudavam sacrificando aquilo que eles tinham. Versículo 34 até 35. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-os, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía cada um à medida que alguém tinha necessidade. Então, ele diz que aquilo era tão ponto que não havia necessitado entre eles. Eles eram uma imagem do reino de Deus. De fato, Deus no Antigo Testamento disse que sempre haveria pobres na terra, mas ele também diz, por exemplo, Deuteronômio 15:4, que as dívidas deveriam ser perdoadas no tempo certo, para que não haja pobre, pois o Senhor teu Deus te abençoará abundantemente. O desejo de Deus é que no meio do povo dele não houvesse pessoas passando necessidade. A ideia aqui, meus irmãos, não é que todo mundo vai ter um carro do ano, vai ter uma casa na praia, alguma coisa assim, mas que a pessoa tenha uma vida digna. Claro que a Bíblia também fala, né? Aquele que não quer trabalhar, também não coma. Né? A nossa ideia aqui não é ser um cabide, né, para as pessoas se apoiarem, né, e viverem preguiçosamente. Mas há pessoas que estão lutando e mesmo assim está difícil. Então, pessoas que estão obedecendo a Deus, servindo a Deus, orando, jejuando, mas mesmo assim está difícil. Porque Deus quer usar a sua vida para abençoar o próximo. E eles vendiam o que tinham e ajudavam lá. Isso não quer dizer, meus irmãos, que é um pré-comunismo aqui. Porque no texto seguinte, que nós vamos ver na semana que vem, Pedro deixa muito claro que a propriedade privada continuava existindo. Ananias e Safira vendem um terreno, dão parte do dinheiro, mas o problema não é que eles deram parte do dinheiro, é que eles mentiram, dizendo que era o valor todo. Estavam querendo enganar não apenas a igreja, mas de certa forma até o Espírito Santo. E Pedro fala assim, mas o campo não era seu? Você podia ficar com ele. Sem problema nenhum, não ia ser pecado. Depois que vendeu o dinheiro não era seu, ou seja, você não podia chegar para nós e falar, olha, eu vendi um campo, metade fiquei para mim, metade eu vou para ajudar a igreja. Os irmãos da igreja, você poderia ter feito isso. Então, a propriedade privada continuava existindo, faz parte da ordem da criação de Deus, que isso seja assim. Mas eles sacrificavam, e veja, não era também um sacrifício como as pessoas dizem hoje. Você precisa mostrar que você não se apega a coisas materiais,
Então, dê a chave do seu carro aqui na igreja, a escritura do seu terreno, para você mostrar como um sacrifício aqui, que você não está pegado a coisas materiais. Também não é um investimento, meus irmãos. Em nenhum lugar se diz que essas pessoas ficaram mais ricas. Porque o foco não era esse, o foco era ajudar pessoas que estavam precisando. Agora, isso é uma atitude que fazia parte de um mesmo corpo. João fala, né? Se você tem um irmão passando necessidades, tem recursos desse mundo para ajudá-lo, e você não faz nada, como pode estar no seu coração o amor de Deus? Eles deixavam nos pés dos apóstolos, mas é porque naquela época não tinha ninguém mais para cuidar disso. Vai chegar uma hora que não dá mais certo deixar com os apóstolos. Não porque eles estavam fazendo coisa errada, mas porque era gente demais precisando de socorro e tinha algumas pessoas que eles não estavam dando conta lá de ajudar. Mas isso não é um princípio, né? Para você chegar para o pastor, né? Para o bispo, seja lá para quem for, né? E falar, está aqui o dinheiro, está nas suas mãos porque eu estou cumprindo esse texto. Não, a ideia é de você fazer isso espontaneamente. É do que Deus colocar no seu coração. E Barnabé é trazido aqui nos versículos 36 e 37 como exemplo positivo disso. Ele diz, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, quer dizer, filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Veja, esse José aqui, né, que é chamado de Barnabé, ele recebe um título por meio dos levitas, dos apóstolos, porque ele era um homem que de fato buscava o bem do seu próximo. A expressão filho da exortação pode significar também filho da consolação. A palavra dá esses dois sentidos, mas provavelmente consolação tem mais a ver aqui. Porque ele estava consolando, cuidando das pessoas que estavam passando necessidade. E ele ajuda, ele vende um campo e dá o dinheiro lá. Mas Barnabé fez muito mais do que isso no livro de Atos. Quando as pessoas precisavam de dinheiro, ele ajudou com dinheiro. Teve um outro momento também que ele e Paulo vão levar uma oferta desde a Antioquia, né, que seria ali próximo da Turquia, até a região ali da Judéia. Mas houve um momento em que, quando Paulo foi convertido por Cristo, começou a pregar o evangelho, todo mundo fugia dele. E Barnabé foi até ele, então, trouxe ele para apresentá-lo aos apóstolos. E depois conduziu ele até o trabalho em Antioquia para ajudar no trabalho lá. Ele acolheu Paulo quando Paulo precisava. E mais à frente, em Atos capítulo 13, o Espírito Santo separa Paulo e Barnabé para levar a palavra do Evangelho a pessoas que ainda não tinham ouvido. Veja, Barnabé é alguém que, com o nosso dizer, é pau para toda obra. Ele está sempre fazendo alguma coisa lá para o socorro das pessoas. Mas ele é um exemplo também de que nem sempre a ajuda que Deus quer que você dê é uma ajuda material. Quando as pessoas precisavam de dinheiro, ele ajudou com dinheiro. Mas quando Paulo precisava de acolhimento, Barnabé foi lá e deu esse acolhimento. Quando ele precisava ser integrado na posição que ele já estava ocupando de pregar a palavra de Deus, Barnabé procurou fazer isso. Quando as pessoas precisavam ouvir o Evangelho para ter a salvação, o testemunho da ressurreição, porque não tinham ouvido de Cristo ainda, Deus separou Barnabé e ele atendeu o chamado. Deus quer usar você de várias formas. Talvez seja ajuda material, mas talvez seja um acolhimento, talvez seja você servir com aquilo que Deus te capacitou, aquilo que Deus te qualificou na sua formação, nas suas qualidades. Talvez seja a questão de você estar intercedendo por um irmão, orando com ele, cuidando do coração dele, mesmo sem saber o que falar, mas dando ouvidos ao sofrimento dele. Talvez sejam pessoas que precisam ouvir do Evangelho, que estão próximas de você, que necessitam de Cristo para a salvação. Mas você vai ser como Barnabé? Você vai ser alguém disposto a servir a Deus, a servir o seu próximo? Ou você está aqui apenas para receber alguma coisa que você veio procurar, e aí você vai embora para a sua vida? A vida cristã, meus irmãos, não é um fast food que você chega, recebe aquilo que você precisa, e daí você volta só quando surgiu a fome novamente.
A vida cristã é dar e receber. E não é dar e receber na mesma medida. É dar de graça e receber de graça também. Então, o que você tem dado, o que você tem suprido para as pessoas ao seu redor? Você procura uma igreja para você, você procura uma igreja para você fazer parte de fato. Você procura estar com Deus para aquilo que é a sua necessidade ou aquilo que é do interesse dele. Porque, meus irmãos, a nossa vida é uma dedicação a alguém que é o nosso Senhor. Ele não está aqui apenas como nosso Salvador. Ele está aqui para comandar a nossa vida, para dirigir a nossa vida. A gente acorda aqui e recebe na igreja qualquer tipo de gente. Inclusive pessoas que vêm só para receber algo e depois ir embora. Porque a nossa porta está aberta. Mas não se engane achando que você está vivendo e fazendo parte de alguma coisa. Você não está. Até que você venha e ofereça algo. Ofereça o seu abraço, ofereça a sua simpatia, ofereça a sua gentileza, ofereça suas orações durante a semana. Ah, tenho vergonha de orar. Não, ore em casa então, pelo problema do seu irmão. E aí quando chegar no domingo, fala, e aí, como é que está aquela situação? Esteja pronto para acudir, para atender, porque isso é uma marca do reino de Deus entre nós. Mas veja, você pode ser inclinado a fazer isso por aparência. Você pode enganar as pessoas, mas a Deus você não pode enganar. Não quero entrar propriamente no outro texto, né, Atos capítulo 5, mas só como um contraponto, por que Ananias e Safira vão fazer uma coisa dessa? Né? Vender um negócio, pegar parte do dinheiro e dizer na igreja que eles deram tudo, porque eles querem ser bem vistos pelas pessoas. Eles querem ter uma imagem que as pessoas vão aplaudir. E você pode fazer essas mesmas coisas apenas por imagem. Vou fazer uma grande doação para que as pessoas vejam quão caridoso eu sou. Eu vou pregar o evangelho para todo mundo, para as pessoas verem quão comprometido e corajoso eu sou em fazer isso. Eu vou acolher as pessoas, ser simpático com elas, recebê-las bem, abraçá-las, sorrir para elas, porque eu quero que elas gostem de mim. É que nem político, gente, nessa época de eleição. Né? O cara vai na casa, brinca com o seu filho, cumprimenta lá, tira foto, fala, nossa, quanto tempo, dá aquele abraço, porque é um político, querendo voto. E aí nos outros 3 anos, se você não é alguém com nome importante da cidade, não tem um lugar, ele talvez nem lembre quem você é. Ou talvez só dê um sorriso porque está acostumado já a fazer isso para as pessoas. Não seja assim. Porque Deus não vai se deixar ser enganado. Mas venha e participe de fato disso. Porque Deus pode usar a sua vida e fazer grandes coisas através de você. E você pode encontrar de fato um corpo do qual você realmente faça parte. Meus irmãos, quero já encerrar, né, com um relato da vida de George Miller. George Miller viveu 2 séculos atrás, na região da Prússia, né, nem existe mais a região da Prússia. Mas relata-se que durante a juventude dele, ele foi alguém que vivia uma vida devassa, alguém que roubava dos outros, vivia mentindo, e até foi preso quando adolescente. E aí, não sei exatamente porquê, né, ele decidiu fazer teologia, só que ele não estava muito preocupado em viver uma vida de obediência para Deus. Ele queria uma vida confortável. Não sei se naquela época ser pastor já era um cabide de emprego, né, para as pessoas, mas ele queria alguma coisa assim. E um amigo dele leva ele, então, em novembro de 1825, uma reunião de oração numa casa, uma pequena reunião de oração. E eles, então, ele encontra ali algumas pessoas falando das Escrituras, cantando a Deus. Ele vê alguns homens ali ajoelhados diante de Deus, buscando a presença de Deus, e algo muda no coração dele. E ele começa, então, a buscar uma vida de dedicação a Deus. E logo depois ele começa uma vida que ele quer depender totalmente, radicalmente de Deus. Ele quer
dedicar a sua vida a ler a palavra, orar, depender de Deus e viver confiando na provisão de Deus. Só que 10 anos depois ele se muda para a Inglaterra. E lá ele encontra várias crianças órfãs. E naquela época, ser órfão era alguém que dependia totalmente da ajuda das pessoas e nem sempre as pessoas queriam ajudar. Haviam pessoas que queriam cobrar para adotar crianças órfãs. Outros eram colocados em casa de serviço, com mão de obra barata e praticamente escrava. E ele vendo aquela situação, ele fica compungido, ele começa a orar por isso. E no ano seguinte, então, ele começa a colher crianças. Ele vai colhendo primeiro na própria casa dele. E como ele era radical em confiar na graça de Deus, na provisão de Deus, ele era alguém que buscava o auxílio de Deus, oração, mas ele não ficava procurando patrocínio para o serviço dele. Não ficava procurando verba do governo, porque nem existia verba de fato para essas coisas. Mas Deus ia abençoando ele. E ele foi criando, arrumando casas, depois, com a ajuda de pessoas, ele foi construindo prédios para receber crianças. E houve uma época que ele tinha 5 prédios para receber crianças. Os prédios habitavam naqueles prédios juntos, cerca de 2.050 crianças ao mesmo tempo. E alguns entendem que ele chegou a atender 17.500 crianças em todos os anos que ele foi realizando aquela obra. A vida de alguém que não tinha uma vida cristã de fato, embora estivesse ali buscando ser pastor, talvez como alguns daquela pesquisa que eu citei no começo do culto, mas que teve um encontro com Cristo e Cristo ressurreto. E que buscou na presença de Deus uma vida transformada. E que teve o seu coração inclinado em direção a crianças que não podiam fazer nada por ele. Mas dando de graça, porque ele havia recebido de graça a vida eterna e o cuidado de Deus. Deus quer usar a sua vida com aquilo que Ele está lhe dando hoje. E talvez você ache que é muito pouco, mas nas mãos de Deus pode ser muita coisa. Como, meus irmãos, às vezes a gente ajudar alguém, dar um abraço, às vezes no dia certo, para a pessoa certa, orar por alguém, trazer palavras de Cristo, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar a vida de todos nós. Mas para isso a gente precisa se dispor a fazer isso. E você precisa se dispor também. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós agradecemos, porque o Senhor é um Deus cheio de misericórdia e bondade. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Cristo, nos trouxe a ressurreição dos mortos e uma nova vida. Senhor, como nós somos falhos e às vezes até desleixados, Senhor, em nos dedicar a essa vida. Vamos seguindo com a nossa agenda pessoal, nossos pequenos divertimentos, nossas pequenas metas, quando o Senhor tem algo grandioso para trabalhar em nós e através de nós. Molda o nosso coração, Senhor. Faz-nos como Barnabé, faz-nos como Cristo, Senhor. Faz-nos imitadores de Cristo, que negou seus próprios direitos para honrar a Ti, ó Pai, e para agir com bondade e misericórdia com a nossa vida. Que nós sigamos os Seus passos, que nós usemos as oportunidades que o Senhor nos dá para servir as pessoas ao nosso redor. Perdoa-nos pelas vezes que nós não fizemos isso, mas dá-nos sempre a esperança, a alegria de vivermos de uma nova forma, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É o nome de Cristo que nós pedimos e que nós agradecemos. Amém.